Olá, bem-vindo e bem-vinda para o quadro de hoje, que é a leitura. Você que está chegando agora, esse canal aqui é dedicado a reflexões minhas que me atravessam, momentos da vida que também vão me atravessando, me põem a refletir, inclusive sobre o meu próprio trabalho interior e sobre o que vocês trazem também, para a gente ter material, a gente ter recursos, a gente ter trocas para nos ajudar no trabalho sobre nós mesmos, que perpassa eu refletir sobre mim, a autoobservação, mas também o conhecimento. O conhecimento, ele alimenta o nosso centro intelectual. É um pilar muito importante no processo interior. Não somente informações aleatórias, mas um conhecimento conectado a uma linhagem, conectado a uma fonte, digamos assim, né? Essa expressão beber da fonte. Tem livros disponíveis hoje que são fontes de conhecimento. Um deles é esse que a gente está lendo aqui, que é Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. É claro que eu leio alguns fragmentos, né? Não leio o livro todo, porque é bastante complexo, também tomaria muito tempo, mas aqui são pílulas que, se você escutar e a gente refletir junto, pode te ajudar, se você tiver interesse, a ler o livro completo, porque já vai ter aí alguma inspiração e alguma compreensão sobre termos, sobre o que ele vai trazendo, que às vezes parece complexo, mas no fundo não é. É quase como a gente já sabe sobre isso, porque a gente vive neste mundo. Então, é permitir deixar o conhecimento entrar, ainda sem julgamento, sem comparações, somente deixar entrar, escutar. E aí depois as reflexões vêm e aí você compartilha aqui comigo que comparações você fez, né? Que conexão que tem com as suas outras experiências, com o seu conhecimento também que você já tem da sua vida, das leituras que você faz. Compartilhe aqui que isso é muito rico para a gente trocar e expandir o conhecimento a nosso favor. Então vamos de leitura. Eu vou seguir na página 97 e essa é uma sequência do vídeo anterior, que está aqui o link que você pode acessar, se você ainda não tiver ouvido. E ainda no capítulo 4. Então vamos à leitura e depois uma breve reflexão. Na reunião seguinte, todos tínhamos muitas perguntas a fazer, principalmente sobre as influências dos diferentes mundos e, notadamente, por que a influência do absoluto não chega até nós. Antes de abordar esses assuntos, começou Gurdjieff, bem como as leis da transformação da unidade em pluralidade, devemos examinar a lei fundamental que cria todos os fenômenos em toda a diversidade ou a unidade de todos os universos. É a lei de três, a lei dos três princípios ou das três forças. Segundo essa lei, todo fenômeno, em qualquer escala, em qualquer mundo que ocorra, do plano molecular ao plano cósmico, é o resultado da combinação ou encontro de três forças diferentes e opostas. O pensamento contemporâneo reconhece a existência de duas forças e a necessidade dessas duas forças para a produção de um fenômeno: força e resistência. Magnetismo positivo e negativo. Eletricidade positiva e negativa. Células masculina e feminina e assim por diante. Ainda assim, não constata sempre, nem em toda parte, a existência dessas duas forças. Quanto à terceira força, jamais se preocupou com ela ou, se lhe aconteceu um dia levantar tal questão, ninguém disso se apercebeu. Segundo o verdadeiro e exato conhecimento, uma ou duas forças jamais podem produzir um fenômeno. A presença de uma terceira força é necessária, porque somente com o auxílio é que as duas primeiras podem produzir um fenômeno em qualquer plano. A doutrina das três forças está na raiz de todos os sistemas antigos. A primeira força pode ser denominada ativa ou positiva. A segunda, passiva ou negativa. A terceira, neutralizante. Mas são simples nomes.
Na realidade, essas três forças são tão ativas uma quanto a outra. Aparecem como ativa, passiva e neutralizante unicamente em seus pontos de encontro, isto é, apenas no momento em que entram em relação uma com as outras. As duas primeiras forças são mais ou menos compreensíveis e a terceira pode ser descoberta às vezes, quer no ponto de aplicação das forças, quer em seu meio, quer em seu resultado. Mas, em geral, é difícil observar e compreender a terceira força. A razão disso deve ser buscada nos limites funcionais de nossa atividade psicológica comum e nas categorias fundamentais de nossa percepção do mundo dos fenômenos, isto é, em nossa sensação de espaço e do tempo, resultante dessas limitações. Os homens não podem nem perceber nem observar diretamente a terceira força, do mesmo modo que não podem perceber especialmente a quarta dimensão. Mas, estudando-se a si mesmo, estudando as manifestações de seu pensamento, de sua consciência, de sua atividade, de seus hábitos, de seus desejos, etc., pode-se aprender a observar e a ver em si mesmo a ação das três forças. Suponhamos, por exemplo, que um homem queira trabalhar sobre si mesmo para mudar certas características, para alcançar um grau mais elevado de ser. Seu desejo, sua iniciativa será a força ativa. A inércia de toda a sua vida psicológica habitual, que se opõe a essa iniciativa, será a força passiva. Ou bem as duas forças se contrabalançarão, ou bem vencerá completamente a outra, mas será desde então fraca demais para qualquer ação ulterior. Assim, as duas forças deverão de algum modo girar uma em torno da outra, uma absorvendo e não produzindo nenhuma espécie de resultado. E isso pode prolongar-se durante toda uma vida. Um homem pode experimentar um desejo de iniciativa, mas toda a sua força de iniciativa pode ser absorvida por seus esforços para vencer a inércia habitual da vida, nada lhe sobrando para atingir a meta para a qual deveria tender sua iniciativa. Isso pode permanecer assim até que a terceira força apareça, por exemplo, sob a forma de um novo saber, que mostrará imediatamente a vantagem ou a necessidade de um trabalho sobre si e que, desse modo, sustentará a iniciativa e a reforçará. Então, a iniciativa, com o apoio da terceira força, poderá vencer a inércia e o homem tornar-se-á ativo na direção desejada. Exemplos da ação das três forças e dos momentos em que a terceira força entra em jogo podem ser descobertos em todas as manifestações da nossa vida psíquica, em todos os fenômenos da vida das comunidades humanas, da humanidade considerada em seu conjunto e em todos os fenômenos da natureza que nos rodeia. No início, bastará compreender o princípio geral. Cada fenômeno, por maior que seja, é necessariamente a manifestação de três forças. Uma ou duas forças não podem produzir um fenômeno, e se observarmos uma parada no que quer que seja ou uma hesitação infindável no mesmo lugar, podemos dizer que nesse lugar falta a terceira força. Para tentar compreendê-la, é necessário ainda lembrar-se de que não podemos ver os fenômenos como manifestações das três forças, porque nos nossos estados subjetivos de consciência, o mundo objetivo escapa às nossas observações. E no mundo dos fenômenos, subjetivamente observado, vemos apenas a manifestação de uma ou de duas forças. Se pudéssemos ver a manifestação de três forças em qualquer ação, veríamos então o mundo tal qual é, as coisas em si mesmas. É necessário apenas lembrar-se aqui de que um fenômeno de aparência muito simples pode, na realidade, ser complicado, isto é,
pode ser uma combinação muito complexa de trindades. Sabemos, entretanto, que não podemos ver o mundo tal qual é. Isso deveria ajudar-nos a compreender por que não podemos ver a terceira força. A terceira força é uma propriedade do mundo real. O mundo subjetivo ou fenomenal de nossa observação só é real relativamente. Em todo caso, não é completo. Então aqui a gente está vendo que Gurdjieff está aprofundando e aprofundando no ensinamento. Ele começou ali no entendimento do homem, na cosmologia, e agora está chegando no que se manifesta no mundo, no universo, que é pura manifestação fenomenológica. O que isso quer dizer? Todo tempo tem manifestações, mas a gente aqui no nosso mundo, no nosso nível de percepção, que é ilusório, né? Tem aqui todas as camadas do meu ego, que tem as minhas interpretações de mundo, o que eu aprendi com a minha família, na minha cultura, no contexto histórico que eu vivo. Isso tudo vai pondo camadas que me impedem de ver o mundo real. E, na verdade, essa vida, né, aqui nesse planeta, que está nesse determinado ponto da criação, ele me leva naturalmente, mecanicamente, a gente também já viu aqui nos outros capítulos sobre o mecânico, sem que eu queira, para essa percepção ilusória que é... O que é ilusão, né? Sou eu colocando as minhas percepções, as minhas expectativas, os meus desejos para filtrar e compreender o mundo. Então, o real, a gente não consegue ver. Tanto que quando eu me deparo com uma realidade da vida, me causa alguma sensação. Por exemplo, vou aqui logo em uma bem forte, que é a realidade que todos nós vamos morrer. Você vê que as pessoas se distanciam disso, por exemplo, não se fala, isso é uma conversa que não se tem. É muito comum quando começa a falar de morte as pessoas falarem: não, deixa isso para lá, estamos na vida. Então esse tema morte, a gente vê claramente o desafio que é para nós seres humanos nos depararmos com uma realidade. Não dá para fugir. O que é uma realidade? É o que é. Não dá para me fugir dela. Então esse olhar ilusório, né, que tem todas as influências da minha existência, da minha formação, da minha forma de lidar com as minhas dores, as estratégias que eu vou criando, são formas de botar um véu aqui para não ver a realidade. E aqui ele fala claramente que a gente não consegue ver todas as três forças justamente porque eu tenho esse véu ilusório e não posso me ver a realidade. Ah, isso é assim e acabou? Não, isso não é assim e acabou. À medida em que eu me trabalho, e um dos objetivos aqui do convite para esse canal é que a gente vá aprofundando em reflexões, em práticas, em conhecimento para nos ajudar. Então, à medida que eu me trabalho, que eu aprendo a me ver realmente, muito além do meu campo ilusório, eu vou conseguindo ver a realidade. Mas isso eu não faço sozinho, isso não é mágica, isso não é no estalar de dedos, não é apenas em um processo terapêutico, isso é uma meta de vida. Então, à medida em que eu vou me trabalhando, que eu vou reduzindo meu ego, que eu vou me conhecendo todas as minhas partes, eu posso chegar em algum lugar como aprender a ver a realidade e a minha realidade também, que é muito dura. Nossa própria realidade, com todos os aspectos egóicos e todas as minhas partes conflituosas internas, que são partes que vão lidar com a vida, naturalmente, com todas as manifestações externas. Então, essa compreensão das três forças nos ajuda muito.
que temos que entender é que não são três forças separadas e desconectadas, elas são dinâmicas e se movem a todo tempo. Na mesma hora que uma é uma força ativa, com uma outra relação ela se torna passiva ou neutra. Então vamos aplicar isso, que eu acho que é o mais importante, em si mesmo. Por exemplo, podemos trazer um primeiro exemplo, que é o conflito. O conflito ele tem diversas possibilidades, tanto conflito com outra pessoa, tanto conflito entre grupos, entre nações, quanto os meus conflitos internos. Isso serve para tudo. Então, o que eu vou dizer serve para tudo. Então, um conflito são duas forças opostas que se opõem. Então, vem aqui, né? Tanto que a luta eu vou contra o outro. A chance de resolução de um conflito, de uma saída, é que uma dessas partes, pelo menos uma dessas partes, se volte para si mesmo. O que é voltar para si mesmo? É voltar e ver o que é seu. Qual a sua contribuição? Qual a sua responsabilidade no que está passando? Quais os seus aspectos que se manifestam? Se for no caso de uma comunidade, quais as necessidades? Por que há esse conflito? Quais os seus interesses? Quais os seus ganhos? Quais as suas perdas? É voltar para si. O conflito é um A e um B, que são opostos. Então, ou A ou B, seja qual for, volte para si mesmo. Porque aí isso abre um espaço. Até a imagem é essa, né? Quer dizer, quando eu volto para mim mesmo, o espaço se abre. E é nesse espaço que a criação emerge. Que o potencial do conflito, porque o conflito ele tem muito potencial. Então é nesse voltar para si que a luz emerge e o conflito pode ser resolvido. Qual que é a força neutra, né? A terceira força? A terceira força é essa força da vontade de voltar para si mesmo. É a renúncia, também poderia ser a terceira força. O abrir mão, a toma de consciência, a toma de responsabilidade. Isso é a terceira força que faz com que um dos lados se volte para si mesmo e abre esse espaço de possibilidades, esse espaço criativo, que é o potencial de todo conflito. Todo conflito tem esse grande potencial de criação, do novo, da possibilidade. O mesmo internamente. Então, no caso dos seus conflitos internos, que temos milhões, né? Ele cita aqui um exemplo, uma parte quer fazer, a outra fica com preguiça. Qual que é a força neutralizante aí? Uma força neutralizante pode ser o elemento que motiva, o elemento que cria o impulso para o movimento. Então, eu quero muito aprender alemão. Vou começar a estudar sozinho, quero muito aprender, mas no outro dia, ficou com preguiça, no outro dia não dá tempo, no outro dia eu coloco outras prioridades. Então, uma terceira força que vai ativar para acontecer, para gerar o movimento dessa realização, é um professor externo. É um novo método de aprendizado, porque aí essa força impulsiona. Então, todo o tempo, essas forças estão se movimentando com outras e mudam também a função. Né? Uma hora era neutra, outra hora vira passiva, outra hora ativa. É dinâmico, por isso que a gente não vê, porque é tão rápido, e eu estou tão no mundo mecânico que eu não vejo. Uma outra força, que seria a força que impulsiona, essa força neutralizante, porque dentro do conceito o neutro é o que determina se vai para o negativo ou para o positivo. Não que o positivo e negativo sejam aqui bom ou mal, né? Que um é bom, outro é mal, não. São só para a gente dar os nomes
para esse movimento que essa lei gera. Então, uma outra força interna, que é talvez a mais importante, é a força da vontade, que ela também atua como uma força neutra, que na medida em que eu trago um conhecimento novo ou um professor, ativa a minha força de vontade para realizar, seja lá o que você quiser. Inclusive uma decisão, né? A decisão também entra aí. Né? Eu quero A, eu quero B, quero A, eu quero B, quero A, eu quero B. Alguma coisa entra para eu tomar uma decisão. E o que entra? Pode entrar a vontade, pode entrar a renúncia, pode entrar a autoobservação. Então, a autoobservação e aprender a se autoobservar, porque isso não é uma coisa simples, a autoobservação, é uma terceira força que vai me ajudar nos meus processos interiores. Por exemplo, eu estou aqui com um conflito interno. Mantenho a minha carreira, esse emprego ou mudo? Um conflito. É tão confortável estar aqui nesse lugar. Mas mudar vai gerar movimento, mudar vai me dar insegurança. Vou ficar quieta aqui. Mas aqui não tá bom. E tem gente que fica nisso por anos. Então, uma terceira força aí é a autoobservação. Porque para você ser capaz de ver o que te dá realmente preguiça, o que te impede de movimentar ou o que me mantém nesse conforto, ainda que ele esteja sendo prejudicial para mim. Então, essa autoobservação me cria um distanciamento a tal ponto que eu posso ver com um pouco mais de realidade. Então, lembra, a autoobservação também atua como uma terceira força que te ativa aos seus movimentos da vida. Desde que você esteja atento também ao fenômeno que está aparecendo, a manifestação da sua vida, dos seus desejos, a manifestação da vida ao seu redor. Tudo isso são forças que estão constantemente ativas. Então aqui nós vamos continuar falando sobre isso, porque ao longo do livro ele retoma essas forças de modo mais profundo, que para dar uma pincelada, principalmente de forma prática, porque o que nos importa é a prática. Né? Não adianta só ficar no conhecimento, a gente precisa de aprender a aplicar o conhecimento, que isso é que nos nutre. Quando eu aplico o conhecimento, isso me enche de confiança, de motivação, de vontade, essa força tão necessária para a nossa vida. Te convido a compartilhar se faz sentido para você, se isso dialoga, tem a ver com o que você estuda, com o que você acredita, se está completamente diferente, será, né? Será que é tão diferente assim os conhecimentos? Ou não? Você vê similaridades? O que é difícil para você aí no seu movimento, nos seus conflitos internos e externos? Adoraria te escutar, porque assim a gente pode crescer junto. Eu te vejo na próxima leitura.